Então, continuamos. Aí começa o start dos últimos 70 anos, com muito cansaço e enfado. Chegamos a 80, então nós voamos. Chega 2018 completou-se os seus, digamos, seus 70 anos da última geração de Cristo. Se você for colocar da data de 2019, pode colocar também. 24/12/2019 seria a data, né, mais oficial que Israel dominou em um dia. E aí a partir daí começou a contar a última geração, né, do arrebatamento. E vamos lá. Dia 14 de maio de 2018, Israel comemora os seus 70 anos. Ele comemora os seus 70 anos. Foi a data que eles escolheram. Foi de 14 de maio de 1948, foi a data que eles escolheram para comemorar o seu início. Então, o próprio Israel, tô falando de Israel, pesquisa aí que você vai ver que dia 14 de maio de 1948, não, de 2018, conclui os seus 70 anos. E o que acontece? Donald Trump coloca a embaixada dos Estados Unidos em Israel, que inclusive é o que está fermentando hoje para toda essa guerra aí. Está acontecendo, que vai gerar a Terceira Guerra Mundial. Então, Estados Unidos coloca a sua embaixada lá em Israel, beleza, coloca a sua embaixada lá em Israel. Acontecendo isso, um ano depois, dezembro de 2019, começa o cansaço e enfado. Com muito cansaço e enfado, chegamos a 80, então nós vamos. Começa o cansaço e enfado no mundo, já começa uma pandemia. Começa uma pandemia, 2019, beleza. Eu vou continuar no raciocínio aqui para você entender que nós estamos perto do arrebatamento, de viver o arrebatamento. Muitos cristãos, infelizmente, eles se apegam nessa passagem aqui. Eu quero falar sobre essa passagem aqui, ó, também. O que tem muita coisa para falar, mas eu teria que fazer vídeo de horas. Eu sei que as pessoas não vão ver. Talvez vão ver essas aqui. Creio pela fé que algumas pessoas vão ver em nome de Jesus. Aqui, ó. Verso 36, Mateus 24, verso 36. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E a maioria dos cristãos pegam essa passagem e fazem dela o ponto principal para não entrar muito em assunto do arrebatamento, para não entrar muito em assunto de quando Jesus volta. Eles só pegam isso, só sabe assim, sabe? A gente que é cristão fala muitas das vezes dos católicos, de outras religiões que só pegam uma passagem da Bíblia. O espírita pega uma passagem da Bíblia, quem mais? Os maçom pegam algumas passagens da Bíblia, eles pegam um pedacinho assim e fazem o que quer daquele pedaço. Mas nós cristãos fazemos isso também, infelizmente. As pessoas pegam esse verso 36 e eles só sabem falar isso. Sabe aquela fita que está arranhada e fica repetindo? Você vai falar de Jesus está voltando, eles falam, não, mas Jesus falou que ninguém sabe o dia, a hora, quem é você para dizer isso? E aí um vai passando por outra essa informação e fica sobre isso, tá? Só que eu quero aqui pegar uma passagem que deixa muito claro sobre isso. Vamos lá. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus está falando que só Deus sabe o dia e a hora da vinda dele. Dia e hora. Ele não disse que ninguém saberia os tempos, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na Bíblia. Será que Jesus era Deus? Porque ele falou que só Deus sabia aqui. Só Deus sabia o dia e a hora, o tempo da vinda dele. Então você vai ler aqui, ó, João, livro de João, capítulo 1, verso 1. Você vai ver que Jesus é Deus. Você vai ler João, capítulo 10, verso 30, você vai ver que Jesus é Deus. Você vai ler Colossenses, capítulo 2, verso 9, você vai ver que Jesus é Deus. João, capítulo 14, verso 9, você vai ver que Jesus é Deus. Hebreus, capítulo 1, verso 3, você vai ver que Jesus é Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, você vai ver que Jesus é Deus. E Filipenses, capítulo 2, verso 5 ou 7, você vai ver que Jesus é Deus. E eu não só separei mais aqui, porque demandaria mais tempo e daria para separar mais uns 5 no mínimo aí, para te mostrar que Jesus é Deus. E ele fala que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas ele é o Pai. Tanto é que quando falam os discípulos, uma passagem lá que os discípulos falam, agora eu creio que tu és Deus, aí ele fala assim, pô, agora que vocês creem que eu sou?
Eu tô aqui há tanto tempo, fazendo há tanto tempo. Agora que vocês vão crer que eu sou o Pai, que eu tô com vocês? Jesus é Deus, ele sabia. Ele só não queria falar porque se ele fala, as pessoas iam viver do jeito que queriam até a vinda dele, digamos assim, né? Ah, mas a pessoa vai morrer. Pá, a pessoa viveria do jeito que queria e quando chegasse velho se converteria, vamos dizer assim, né? Outros iriam falar, ah, mas ele vai vir em tantos anos, então vai demorar pra caramba. Então ele não queria falar, mas ele deixou as passagens. Você quer ver outra passagem que fala muito legal sobre isso? Aqui, ó, vou abrir pra você, ó. A gente continua falando aqui, ó. Aqui, ó. No seu verso 42, Mateus 24, verso 42. Tudo isso é dentro de um contexto só, tá? Depois vocês podem ler. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas ele manda vigiar. É uma ordenança, vigiar. Vigia. Porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós, de novo ele manda, apercebidos, ou seja, estai vocês vigiando o apercebido. Também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Beleza. As pessoas também pegam essa passagem aqui. Aí você vai ver aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 até o verso 7. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Tá falando sobre a vinda de Jesus aqui, tá? Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então tá bom. O dia do Senhor vem como ladrão à noite, completando o que Jesus já tinha falado. Olha o que ele fala. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aqui tá completando exatamente certinho. E até aí você pensa, caramba, então você vai vir como ladrão, ele pode vir a qualquer hora, né? Calma. Quando andarem dizendo paz e segurança, isso aconteceu já, tá? Procura aí vídeo no YouTube aí dos presidentes do mundo todo dizendo paz e segurança. Tem vários. Ficaram mais ou menos entre 2018 até 2019 e 2020, não, 2019, falando paz e segurança, paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Olha aqui falando de nascimento de novo. Isaías 66, verso 7 ao 9, falando sobre dores de parto. Mateus 24 fala sobre as dores de parto. Apocalipse capítulo 12 fala sobre as dores de parto, que nasceria um filho, ligando totalmente a Israel. Totalmente a geração, a última geração dos 70 a 80 anos. Como eu tenho explicado para vocês, ligando totalmente uma coisa com a outra. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, você e eu, irmãos, eu e você, não estão em trevas, olha aí, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Checkmate. Eu e você, a gente, pelo amor de Deus, a gente não está em trevas para dizer que esse dia vai nos pegar como ladrão de surpresa. A gente, nós cristãos, em nome de Jesus, não podemos ficar com esse pensamento de que o dia do Senhor é estranho para nós. A gente não pode continuar com esse engano de achar e de crer que o dia do Senhor é desconhecido. Ah, ele é desconhecido. Mas, Ricardo, você está querendo dizer que você sabe o dia e a hora? Não. O dia e a hora não, mas o tempo é agora. O tempo tá claro que é agora. Eu estou falando isso desde 2017, desde 2018. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando há anos atrás. Para que esse dia não nos apanhe de surpresa como um ladrão. A gente não vai ser pego de surpresa. Quem vai ser pego de surpresa é quem está em trevas, quem está dormindo. Eu e você sabemos o tempo de Jesus vir. E aí foi colocado na nossa cabeça que a gente não deveria saber e que isso não é da nossa conta. Claro que é. Os discípulos viviam
com a intenção de saber. No Novo Testamento aqui, estou falando do Novo Testamento, se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver várias passagens explicando sobre isso. Era do interesse deles e tem que ser o nosso. Afinal, nossa esperança é Ele, é a vinda dele. Tá, vamos lá. Aí o verso 5, continuando, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor e tal. Até o verso 9 aqui, ó, como capacete da esperança da salvação. Ou seja, quando Jesus fala que só o Pai sabe o dia e a hora, Ele é o Pai. O que isso implica, Ricardo? Implica que se Ele é o Pai, Ele deixou aqui, se a gente entendermos, Ele deixou nas passagens aqui todas as pérolas, será que não sei se eu posso dizer assim, mostrando o tempo que Ele ia vir. Aí as pessoas pegam um pedacinho e dizem, não, eu não vou me importar com isso, porque não é para mim. Se não é para você e para mim se importar quando é a vinda de Cristo, é para quem é o Filho de Deus? É para quem? É para os marcianos? É para quem? É para os satanistas se importar? Talvez eles se importam até mais do que a gente, porque a gente prega mais sobre riquezas da terra do que sobre a vinda de Jesus, não é verdade? Então, eu estou aqui desmantelando um pouco em nome de Jesus dessas passagens que é o verso só 36 e o verso 43, que as pessoas pegam e não pegam o contexto todo, não pega a explicação toda, não pega tudo, pegam só um pedaço aqui, um pedaço ali e fazem o que querem com essas passagens. E aí dizem que não cabe a nós saber o tempo. No sentido de que não é que nosso coração vai viver assim, então não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Não é sobre isso. É sobre viver a nossa vida, mas saber que o tempo é agora. Que a figueira, que é Israel, é sim um relógio profético. Inclusive Apocalipse, que eu já li para mais de 100 vezes, mais de 200 vezes. Eu li Apocalipse muitas vezes, li a Bíblia, enfim. Não é sobre isso. Mas ela fala claramente sobre Israel, sobre o terceiro templo, sobre as duas testemunhas que vão vir em Israel, etc, etc, etc. O livro do Apocalipse é envolto de Israel, que reverbera para o mundo, tá? E para finalizar, o que eu quero deixar para vocês, só mais um detalhe, de 2018 a 2028 seria os últimos 10 anos que fala sobre a geração que Jesus falou que aconteceriam essas coisas. Eu quero falar sobre um detalhe também, só para finalizar, não vou tentar não demorar mais, sobre quando Jesus fala assim, quando vai começar a grande tribulação. Quando que vai começar a grande tribulação? Jesus falou um ponto muito crucial sobre a figueira. Ele falou sobre, quando pois virdes, verso 15, Mateus 24, verso 15, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Se você for ler o livro de Daniel, eu já estudei também bastante o livro de Daniel, e não precisa você estudar o livro de Daniel, você só precisa entender que a abominação da desolação significa, só você pesquisar no Google, significa destruição. Jesus está falando aqui, olha, quando pois vir de que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aí eu vou falar para você o que significa isso. Jesus estava dizendo assim, quando pois virdes que a destruição, o destruidor estiver no lugar santo, o lugar santo significa Israel, porque em Apocalipse explica que o lugar santo, onde Jesus, o nosso Senhor, fala assim, onde o seu Senhor foi crucificado, e aí detalha lá que é o lugar santo. Então, Israel. Então, vamos falar de novo? Quando, pois, virdes que o destruidor estiver em Israel, por isso que ele fala, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça tirar coisa alguma. Ele fala que se iniciará a grande tribulação no mundo, em Israel, e já vai reverberar para o mundo. Beleza. Filho, já vou, só um instantinho, um minutinho.